Solta o vento aí. Boa noite. Boa noite. Bem, boa noite, Ju. Bom, bem-vindas a todos a mais um dia aqui que nós estamos realizando a Semana de Arte e Memória no Teatro Paraense. Não é? Nós estamos entrevistando artistas aqui e esses artistas estão falando de suas memórias aqui no cenário paraense e todos os dias nós estamos aqui com né? E hoje a minha convidada aqui, né, para ser entrevistada é a minha amiga, a minha colega, essa grande atriz aí, paraense, essa jovem diretora, esse jovem talento forte aí, né, em cena, que é a minha amiga Juliana Moara, né? Bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite, é sempre ótimo estar com você, ainda mais aqui. Obrigada mesmo. Aí eu que agradeço a honra, não é, realmente do seu sim, da sua participação. Eu sei o quanto você é ocupada, não é, Ju, também, e não podia deixar de ser. Você é uma pessoa, né, realmente abençoada, iluminada, né, e hoje está aqui com a gente porque realmente tem muito a acrescentar, né. Então, meu anjo, como é que está a vida, como é que estão as coisas, tudo bem por aí? Tudo bem, a gente está levando, né? Com esse medo que nos ronda, tanto em relação a gente quanto em família, amigos, mas a gente vai tentando levar, e principalmente com esse auxílio da arte, né? Todos os dias, seja com música, com filmes, teatro, estou vendo muitas peças online muito boas. Que bom. São coisas que vão dando um acalanto para a gente no meio desse caos que estamos, né? Nesse caos, né, que nós estamos aí, né? E aí a gente vai seguindo em frente, né? E se Deus quiser, quando isso passar, né, a gente retoma, né, nossos encontros no palco, não é verdade? Eu estou com muita saudade disso, de fato. Muita saudade. Querida, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua vida pessoal, tá? Você é paraense? Você tem uma outra profissão? Como é que é? Eu sou paraense, nasci em Belém, tenho 23 anos. Bom, atualmente acabei de formar em Direito. Formei final do ano passado, final de 2020. Ano passado foi tão louco que às vezes eu finjo que não houve. Parece que foi bom. Mas então, me formei recentemente em Direito, não estou exercendo a profissão, por escolha. Foi um curso que eu fiz, mas eu não me identifiquei muito. Mas, de qualquer forma, eu estou vendo o que é que eu faço com ele. Eu uso muito ele, principalmente para a área artística, por incrível que pareça. Eu pesquiso muito sobre questão de direitos autorais, toda essa parte. Sou muito interessada por isso. Produção cultural é algo que tem me interessado muito ultimamente, principalmente pelo fato da nossa região ter uma certa carência, tanto de cursos quanto de até faculdades, né? A gente não tem pós-graduação, nada. Se você quiser fazer uma pós-graduação de produção cultural, você tem que sair daqui. Você não acha aqui, né? E eu não falo só em questão de Pará, estou falando em questão de região norte, no geral. Você tem que sair da região norte para poder ter um estudo sobre isso. Tanto que isso foi tema do meu TCC. Meu TCC em Direito foi sobre a Lei Rouanet, e nele eu discutia por que o nosso Estado tinha a menor participação na lei, mesmo em comparação com a população, porcentagem populacional,
nosso estado estava muito abaixo, é o que menos se utiliza da lei. E uma das conclusões que eu cheguei foi isso, que essa falta de preparo técnico nosso. Muita gente acha muito complicado se meter com isso, são muitas burocracias que não sabem como agir, às vezes a pessoa não sabe nem como dar entrada com o projeto na Lei Rouanet, por exemplo, e aí isso é algo que prejudica a gente. Entre outros fatores também, quando eu falo a falta de grandes empresas aqui na nossa região também é uma coisa que também dificulta, mas o principal fator é esse. E é algo que eu me interesso muito desde o meu TCC, então é algo que eu pretendo investir, mas também estou com alguns projetos artísticos em si também, que eu estou preparando junto com a Isabela. A gente saudade dela, viu? Coisas. Ela sempre fala em você também. Aí, Isabela, estiver assistindo aí pra gente, coração, aí então, beijo no coração. Que interessante, Júlio, tu estás falando assim sobre a questão da Lei Rouanet, não é? Desses incentivos todos, né? E colocar o norte aí no meio da situação é realmente uma sacada muito boa, né? Para o seu curso de Direito, né? Sua conclusão aí. E já extrair, né? Para todos nós, trazer para todos nós essa informação aí, né? Nós que fazemos arte e passamos por tantas dificuldades. Então, muito válido, tá? Esse seu trabalho aí a respeito. Eu vou até querer saber mais depois, eu com você. Ok. Mais detalhes, né? É de interesse, né? Realmente é de interessar muito esse tema, né? Esse assunto, né? Muito, muito interessante. Parabéns, tá? Pela escolha. Obrigada. Então, Ju, você já tem o VTzinho aí, né? Dos trabalhos da Ju, aí no caso, que a gente vai dar uma mostrada aqui, viu, Ju? Em algum dos trabalhos aí maravilhosos que você fez, aí na sua trajetória, tá? Você fez Sonhos de uma Noite de Verão, né? Você fez Melancolia, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Buarque, né? E também dirigiu espetáculos, né? Aí está aparecendo no VT, né? Nancy, do Buarque, não é isso? Isso, Nancy. Personagem muito forte, né? Eu adorei. Ali já é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, foi a melhor cuca que eu já vi na minha vida que foi viajando. A melhor cuca que eu já vi na minha vida no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha, lugar nenhum uma cuca vai ser igual àquela. Até hoje eu acho tinta verde ainda em mim. Às vezes eu encontro ainda tinta verde. Ótimo. Continua, por favor, passando aí as fotos. Aí já é o ensaio, não é? Aí já é o Pluft, não é? O Fantasminha Camarada que você dirigiu. Aí tá a Ju recebendo aí a premiação dela aí como atriz de destaque, né? Pelo papel dela como Nancy no espetáculo Buarque. É uma honra, realmente, né? Fazer parte, né, dessa história aí da Juliana, né? Tudo que ela conseguir é bem merecido. Mas eu queria que você começasse aí pelo início, Ju, a falar como é que você começou aí no teatro, como é que você começou aí a caminhar, a se profissionalizar aí na profissão, como é que foi? Conta pra gente um pouco. Eu acho que parte fundamental do meu amor, do meu interesse pelo teatro começou na infância. Eu estudei numa escola que ela incentivava muito essa parte artística, tanto de dança quanto de teatro. Então, foi lá que eu comecei a me descobrir. A partir dos meus 8 anos de idade, eu lembro que todas as peças que tinham na escola eu dava um jeito de entrar. Nem que seja para passar só lá atrás. Mas eu dava um jeito. E eu sempre entrava. Tanto que sempre que tinha peça, já começavam a me chamar. Né? E eu acho que é muito importante esse ponto aí, a gente incentivar nossas crianças. Por mais que elas não queiram levar isso para um campo profissional, mas eu lembro que era uma forma muito muito boa de aprender as coisas, principalmente tanto em relação à nossa cultura, quanto às matérias de modo geral. Eu fui diagnosticada com déficit de atenção quando eu tinha uns 17 anos.
E o teatro foi muito importante, ele juntamente com outras coisas também que eu fiz, tanto acompanhamento médico e tal, mas o teatro foi muito importante para que eu conseguisse me desenvolver, né, nesse aspecto cognitivo. Até hoje, eu tenho muita dificuldade de me concentrar nas coisas, mais de uma coisa ao mesmo tempo, seguir ordens uma atrás da outra. E o teatro, junto com os jogos teatrais, tudo, vieram muito como uma terapia, por assim dizer, para eu conseguir me focar mais. Tanto que, quando às vezes eu digo para as pessoas que eu tenho déficit de atenção, elas não acreditam. Mas como assim tu faz teatro? Como se isso tivesse muito a ver. Mas tem, de fato, porque o teatro, ele exige muito da gente. E eu sou muito agradecida por ele exigir tanto da gente, porque ele foi muito importante para que eu conseguisse manter uma vida normal, de fato. Eu lembro que antes do teatro, porque eu comecei e fiz teatro na infância, aí eu troquei de escola e na outra escola já não tinha esse incentivo cultural para outra escola que eu fui. Então, dos 12 até os meus 18 anos, eu fiquei longe do teatro. Só que era algo que me angustiava. Era algo que eu sempre pensava, né? Durante toda a minha adolescência, tal, eu quero voltar para o teatro, eu quero voltar para o teatro. Mesmo que tenha sido uma coisa de infância, por assim dizer. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu disse, este é o momento que eu vou voltar para o teatro. E aí eu comecei a pesquisar várias escolas, até que eu cheguei no SECAC. E lá eu comecei a fazer o curso livre. Eu lembro que eu era muito ruim. Não que eu seja tão boa hoje em dia, mas eu era muito ruim. Ai, que é isso? Eu tenho meio vergonha da primeira peça que eu fiz lá no SECAC. E ela tá gravada no YouTube. De todas as peças que eu fiz, é a única que tá no YouTube. Foi Sonho de uma Noite de Verão, foi? Foi a primeira que eu fiz, que eu estreiei. Minha volta ao teatro. E, para você ter noção, o quanto eu tinha passado muitos anos sem fazer, né? Quando eu estreiei, eu estava muito melhor do que quando eu comecei, para você ter uma noção do meu nível. Só que depois que eu estreiei, eu tinha ciência de que eu não tinha ido bem. Isso era algo que me corroía, por assim dizer. E eu lembro que eu parei, eu disse, você tem que se decidir, você quer fazer teatro ou não. Porque se for para a gente fazer, você tem que fazer bem feito. Então, se decida, você quer continuar nisso ou não. Aí eu, ok, eu quero. E foi o momento que eu voltei determinada a melhorar, a ser uma atriz melhor. E aí foi aí que veio Melancolia, no novo semestre. E tinha a personagem que era que todo mundo queria, que era a Fifa Flora, que era icônica, né? A fofoqueira. A fofoqueira da cidade, todo mundo quis essa personagem. E eu quis também. Eu disse, não, esse é o momento. Eu vou me fazer valer, eu vou me dedicar e eu vou conseguir essa personagem. E eu lembro que eu ficava em casa sozinha, treinando. E principalmente, eu acho que foi um grande fator, foi a questão de me dedicar às aulas de teatro, de fato. Muito antes da peça. Eu comecei a levar muito mais a sério as aulas de teatro, para além da diversão. Eu meio que realmente decidi que era algo sério que eu queria fazer. Eu não queria que fosse só um hobby para mim, eu queria que fosse algo sério. Então, eu foquei totalmente em tudo. Cada informação que me passavam, eu observava tudo. Eu lembro quando eu entrava na aula, eu me desligava totalmente, até hoje, na verdade. Mas, naquele momento que eu tinha decidido que eu ia melhorar, era 100% focada naquilo. Eu me observava e observava os outros, eu via o que eu queria fazer, eu via o que eu não queria fazer. E eu acho que o meu ponto de virada foi aí, de ter saído de uma peça que eu não tinha gostado e a oportunidade de uma nova, de uma personagem que todo mundo queria, eu queria muito. E foi aí que eu decidi isso. E também foi aí que eu comecei a prestar mais atenção na questão da direção em si.
E não apenas prestar atenção em ser dirigida, mas como as pessoas dirigiam. Os meus diretores, como eles trabalhavam. Porque quando você começa a prestar atenção nisso, você começa a prever o que eles vão falar para você melhorar, e aí você mesmo já consegue melhorar antes deles falarem. Pelo menos eu tenho essa lógica na minha cabeça. É óbvio que eu adoro o feedback de todos, mas eu acho que se a gente puder prever certas coisas, o trabalho evolui muito mais. Se tu te percebe e percebe o que o teu diretor quer, o trabalho vai muito mais além. E foi a partir desse trabalho que eu comecei a me ligar nisso. E não apenas prestar atenção nas ordens da direção, mas em como eles dirigiam, não somente a mim, como as pessoas, como funcionava o espetáculo. E a partir dele eu também criei uma questão de conjunto, que eu não tinha no meu primeiro espetáculo, e a partir desse segundo eu me conscientizei que ou a gente trabalha em conjunto ou não sai. Não existe, aquele ator é bom e pronto, não. Ou a gente vai junto, ou a gente não vai. Tanto que muitas vezes no ensaio eu podia ter ido bem, mas se eu via que tinha um núcleo que não tinha ido legal, eu ficava arrasada. Porque de alguma forma a gente está falhando. Não existe isso de só um funcionar e o outro não. Ou a gente funciona junto ou ninguém funciona. Então, foi a partir desses conceitos que eu fui criando na minha cabeça, observando tudo, que eu comecei a evoluir, por assim dizer. Aí, depois disso, veio a Cuca, né? E eu só queria fazer aí um parêntese, Ju, porque, assim, era perceptível realmente essa evolução sua, não é? Tu passaste de um personagem, acho que foi a Helena, não foi? No primeiro papel. Foi a Helena, não é? No núcleo que já era dos casais ali. A peça era muito divertida para um terceiro núcleo, que tinha lá, que era o da trupe Mambembe, né? Que a gente via bastante. Mas ali a interação dos casais, tu já começou com Shakespeare na veia ali, né? Aí depois tu já evoluíste no espetáculo que foi escrito por uma pessoa, inclusive do próprio SECAC, né, pra gente, foi muito bom ter a pessoa que escreveu ali, e o diretor ali também, não é? Para estar auxiliando a gente. E a gente viu a tua evolução, né? O teu lado cômico, né? Daquela fofoqueira lá, né? Era a FIFA Flora, era isso? Era a FIFA Flora. O cara que sabia tudo da cidade. Nós tínhamos todo um jogo de cena ali no palco, né? Nas nossas falas, né? Até hoje eu lembro das marcações. Pois é, era uma marcação. Aí a outra passava por trás de mim girando, era uma coisa. Aí passava do ouvido falando aqui, cochichando, uma fofoca, uma coisa. Aí de repente eu já gritava, né? Falem logo, desembuchem, né? Que era uma enrolação, né? Das fofocas da cidade. Eu lembro até hoje das falas, né? O Xande, inclusive, teve uma ocasião, né? Que inclusive me enfiou no meio da cena de vocês, acho que até como castigo, porque eu não parava de falar as falas de vocês que eram tão gostosas, né? Tipo, a casa e ela, né? A casa e ela. Aí lembra desse fato aí? Pois Sim, ele me tirou de cena para te colocar. Volta e deixa o Romualdo fazer, porque ele está dando a fala aí, então agora ele vai entrar em cena, ele vai falar de novo. Vai. Aí eu... Foi uma terapia, né? Eu não ficava aqui. Tão gostoso que era o núcleo de vocês ali fazer. Aí, assim, Juliana, tu és uma pessoa que tu muda muito teu personagem, tu faz com muita facilidade, né? As coisas, teus personagens são diferentes. Como, por exemplo, aqui, como eu estava falando antes, depois de fazer essa fofoqueira, tu foste fazer um papel completamente diferente, não foi? Foi aí que tu tinha que fazer a Cuca, não foi? Foi a Cuca Você depois disso. O amarelo? Sim. Completamente diferente. Não, mas essa questão de mudar personagem, de pegar personagem diferente cada vez, não é tanto minha, é um conselho que eu sempre recebi do Xande, Alexandre Silva, que eu digo para ele, digo para quem quiser ouvir, que é o meu grande mestre. Não tem. Alexandre Silva
é Deus no céu e Alexandre Silva na terra. O que ele fala para mim é lei e pronto. Às vezes a gente discute uma discussão muito respeitável de muita troca, na verdade. Porque ele te permite isso. E sempre foi algo que ele me aconselhou muito. Não pega um personagem parecido com outro, senão tu não vai te livrar dele. Sempre vai pegando personagens diferentes, tanto para o nosso crescimento profissional, né? Mas também para a gente conseguir se livrar daquele e fazer coisas novas. Tanto que esse é o meu maior medo, é fazer um personagem, mas as pessoas, na verdade, verem o anterior. Eu tenho pavor disso. Eu já tive pesadelo com isso. Eu tenho muito medo. Acho que é o pesadelo de todo ator, né, Ju? Sim. É isso, né? Nossa, eu fico apavorada. Então, sempre que eu trocava de personagem para outro, eu dava pelo menos uns 3 meses sem aparecer no teatro. Sumia. Eu ia fazer outras coisas. Ou qualquer outra coisa, ler livro, correr, qualquer coisa. Sumia do teatro. E depois eu voltava, que eu estava pronta para outra. Mas eu precisava desse tempo, justamente, eu acho que é importante a gente ter esse tempo para desconstrução. E principalmente na minha condição enquanto déficit de atenção, sempre tive essa coisa de não querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou uma coisa depois da outra. Eu preciso me desligar para fazer bem as coisas. Tanto que eu te digo que eu não vou dizer que nunca vou fazer, mas eu acho muito difícil eu entrar em 2 projetos ao mesmo tempo. Certo. Não estou dizendo que isso nunca vai acontecer, talvez aconteça. Mas eu acho difícil eu fazer isso, porque eu tenho minhas limitações, e também porque eu acredito que a gente pode acabar falhando com um ou com o outro. Assim, pelo menos no meu contexto. Eu sei que tem atores que têm muita facilidade em relação a isso, mas eu não tenho. Então, eu prefiro não arriscar prejudicar um trabalho e prefiro fazer uma coisa de cada vez. E dando esse tempo de um para o outro. Que eu acho que você precisa se desligar, precisa pegar novas referências, novas coisas, decidir o que você quer fazer de novo a partir de agora. E isso eu acredito muito. Então, essa questão de sempre mudar de um personagem para outro, eu acho que se deve a tudo isso, é um conjunto de coisas. Para você que está chegando aqui agora, assistindo a gente, eu estou entrevistando aqui na nossa semana da memória do Teatro Paraense, a nossa querida atriz aqui, diretora Juliana Moara, né? Vou voltar a repetir, ela está falando aí de construção de personagem. No Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu nunca vi uma cuca tão bem feita quanto aquela. Aquela dali era a cuca do meu sonho de infância, era aquela, né? E eu lembro que, assim, era um núcleo que foi o último de vocês a ser trabalhado, aquela dança, não foi, Ju? Aquele susto, né? Lá, aquilo... Os pesadelos. Os pesadelos, né? Dançando assim em volta da cuca. Foi maravilhoso o jogo de vocês ali. Né? Eu adorei. Ju, aí depois veio o Boaxe. Né? Foi eu. Boaxe, assim como eu dei aquela virada lá do sonho pro Melancolia, o Boaxe foi outra virada para mim, eu diria. Eu quero, assim, pedir... vamos tentar colocar a foto da Juliana aí como Nancy. Como Nancy aí, dela no palco. Deixa eu ver. Não, isso aí foi lá no sítio, né? A Cuca ali, aqui está o Pluft. É o sítio do Pica-Pau, não é? Aí Nancy. Né? Aí essa cena muito forte aí com o nosso querido Tiago. Olha aí a força dessa cena no palco, né? A Juliana aí já é outra cena. Mas vamos voltar lá, né? Que eu quero falar com a Juliana, né? Esse papel, eu vou dizer assim aqui para as pessoas que estão nos assistindo e para você também. É assim, você ganhou o prêmio de atriz destaque naquele ano, né? No Baile dos Artistas. Você foi a sensação, né, do seu personagem naquele ano. E
assim, eu sou testemunha de que você literalmente deu o sangue para que aquele personagem saísse. Por que eu estou falando isso aqui, né? Porque marcou muito nos nossos ensaios que nós fazíamos lá, aquela cena lá em que o Tiago está segurando a Juliana, né? Nos nossos ensaios, assim, a Juliana ela é uma atriz que ela se entrega muito, isso é uma coisa que eu admiro muito nela, ela se entrega muito aos papéis, e o Tiago também. E eles tinham uma química tão forte que eu lembro que em um ensaio, literalmente a Juliana deu sangue naquela briga, não foi, Juliana? Que ele era um covarde que te batia, não era? Ele tinha que dar os tapas no meu rosto e eu sempre tinha que virar. Só que algo deu errado naquele ensaio, não lembro o que foi, que aí começou a sangrar minha boca. Mas eu sabia que eu nem senti. Eu sempre fico com uma adrenalina tão grande nessa cena, sempre ficava com uma adrenalina tão grande, que eu não sentia essas coisas. Tanto que eu sempre via roxo depois, arranhão, alguma coisa. Às vezes eu caía errado e aí eu me batia e tal. Mas eu não sentia, eu já ia sentir depois. E essa questão do sangue, eu lembro que eu estava na cena e tal, mas aí eu percebi as pessoas à minha volta meio agoniadas, assim, muito mais. É assim apavorado, né? O sangue muito mais do que normal do que elas ficam com a cena. E a gente não parou a cena, a gente continuou. Não. E eu lembro, o que está acontecendo? Que o pessoal tá assim, já nervoso. Aí acabou a cena, que eu saio, o pessoal, todo mundo em cima de mim, tu tá bem? Eu tô. Aí que eu fui perceber que eu tava sangrando. Mas eu acho muita coisa dessa relação do Tiago, que a gente tinha uma confiança tão grande no outro, que isso não era um problema. Até porque é uma cena muito forte. É uma das cenas que abre o espetáculo e te dá um boom enorme. E sempre que acabava os espetáculos, era sempre a cena que as pessoas sempre conversavam muito comigo. Eu tive um tio que ele disse que ele estava para entrar no palco para dar porrada no Tiago, porque ele ficou muito apreensivo. E era uma cena muito forte, criada pelo Alexandre, claro, nosso grandioso. E... dei sangue, mas valeu realmente muito a pena. Deu sangue e ganhou o prêmio, né, de atriz naquele dia, naquele ano, destaque, né? Foi uma coisa que deixou todo mundo muito feliz, porque realmente foi merecido, né? Juliana ali deu nome e sobrenome, né, naquele dia. Então, Ju, essa questão aí de sangue, que você falou, é muito interessante, né, que são os diretores aí dizem que são os troféus que a gente tem, né, que são esses machucados, né? Eu perdi 2 unhas do dedão do pé. Meu Deus! Foi. Uma foi no Melancolia e a outra foi no Boax. Pelo menos eu não perdi nenhum dente. Aquelas cenas, aquelas ensaio técnico, aquelas cenas de embate, não é? Eu descalço e alguém calçado sempre virava a minha unha do avesso. Eu lembro que na última vez a nossa querida Edinay colocou um band-aid, eu calcei um sapato e fui para a cena. E é isso. Entendeu? Sacrifícios. Sacrifícios que a população, né, exige, né? Aliás, a profissão exige. Como é que você recebeu essa notícia de receber esse prêmio? Né? Como é que foi isso aí para você, né? Merecido esse prêmio aí, como Nancy. Porque a Nancy, ela começava, não é? De uma forma, ela ia evoluindo, ela ia numa crescente muito grande, tá? Ontem eu conversava com o Sérgio, o espetáculo, ele mudou do início ao fim, foi mudando, né? Já no final, tu literalmente pisava nele em cena, né? Então, teve era uma crescente muito grande, que acabou, né, culminando com um reconhecimento muito bom do seu trabalho. Como é que você se sentiu com essa indicação? Eu digo que eu fiquei mais feliz pelo Buarque em si, pelo Buarque estar recebendo mais um prêmio, porque o Buarque foi muito premiado nesse ano, do que individualmente. Pode parecer estranho, mas é algo que eu fiquei muito mais feliz pelo nosso trabalho em grupo ter tido tantos resultados bons do que tanto individual. Até porque naquele ano tiveram outras peças muito boas, com atrizes muito boas também, como o Abajur Lilás. Muito bom. Atrizes fantásticas que mereciam tanto quanto eu aquele prêmio.
Teve também uma peça da UFPA, qual o nome? Que tinha um elenco masculino e tinha um elenco feminino. A Casa de Bernarda Alba, não foi? Aquele ano? A do elenco feminino que fez a Bernarda Alba também foi fantástica. Fantástico. E também merecia tanto aquele prêmio. Então, no ano que a gente teve tantas excelentes produções, eu ter sido agraciada com esse prêmio é realmente muito honroso, assim, por dizer. Mas, como eu digo, eu fiquei muito mais feliz pelo grupo, fiquei muito mais feliz pelos diretores que dirigiram a gente, me dirigiram e tiveram esse resultado. Até porque, como eu te disse, eu acredito muito nesse trabalho do grupo. Eu não ganhei esse prêmio porque eu fiz um bom trabalho, não. Eu ganhei esse prêmio porque teve um conjunto de pessoas fazendo um excelente trabalho que permitiu que eu chegasse nesse prêmio. Mas esse prêmio é nosso, não é meu. É nosso. Eu posso ter subido lá, recebido, mas é nosso, porque eu sozinha nunca. Eu podia ter subido sozinha naquele palco, ter feito aquela cena só e não surgiria, não seria a mesma coisa. Entendeu? Então, eu tenho muito mais essa questão do conjunto em si do que por mim. E, principalmente, essa felicidade porque teve espetáculos fantásticos aquele ano. Fantásticos. Eu acho até que deveria ter sido o mesmo prêmio para várias pessoas, porque muita gente merecia aquele prêmio. A gente teve um ano muito bom na cena paraense. E igual outros anos também, mas aquele específico foi um ano que me marcou muito. Eu entendo a todos nós, né? Eu acho. E aí, com essa ideia de conjunto, né, Juliana, que você fala aqui, né, desse trabalho todo, né, assim, uma cena, se tem uma pessoa ruim, ela é puxada para baixo. Se tem um colega que está ruim, a cena é puxada para baixo e a gente vai, não é? Tentando ajudar uns aos outros, né, a conseguirem subir, né, a colocar a cena lá em cima, né? Eu me senti representado também, né, com vocês lá em cima. Foram vários prêmios naquele ano. Mas aí, na sua ideia de conjunto, de pessoas, tudo mais, né, você, em 2018, começou a dirigir também, não foi? O espetáculo lá em Pluft, que eu assisti, maravilhoso também. Como é que foi esse trabalho aí de atriz passar para diretora? Foi uma aventura e foi uma bomba também. O Genilson jogou essa bomba no meu colo e disse, olha, dirige. Claro, ele me deu as devidas orientações, me passou muito material, mas foi um susto, eu não esperava. Só que o meu grande presente, de fato, foi o elenco. Eu fui agraciada com um elenco muito bom. Então, e é diferente você dirigir um elenco de iniciantes com um elenco tão bom quanto aquele que eu peguei. Foi um presente, né? Tanto que eu digo que eu não tive a metade do trabalho que era para ter tido. Porque era um elenco muito proativo, um elenco muito criativo, que me respeitava muito, assim como eu os respeitava. A gente se escutava muito, era uma troca muito grande. Então, foi isso que permitiu que a coisa funcionasse. Não foi, a Juliana tem um dom para direção, e aí ela foi lá e disse, não. Como eu te digo, foi um conjunto de pessoas que estavam no projeto certo, na hora certa, que permitiu que o espetáculo saísse. Eram pessoas muito talentosas, Kezinho, Marcelo, Sara Lassadier, a Isabela estava também, que me ajudou muito na direção. Eu não teria conseguido ser a Isabela, porque ela foi essencial na preparação de muitos. E foi um elenco perfeito, assim. Eu digo que é o elenco dos sonhos de qualquer pessoa que quer dirigir uma peça, é aquele elenco. E o que eu mais gostei no Pluft foi justamente o fato dele ser uma peça infantil e eu gostar muito de brincar com cenário, brincar com coisas. E a peça infantil te permite muito mais do que uma peça adulta, brincar com isso, com elementos. Sempre. Tanto que eu joguei lá os fantasmas que caíam do teto. A gente brincou muito com o cenário. Eu fui aprendendo com o tempo que para a gente fazer uma peça, a gente tem que, desde o início, começar a pensar cenário,
figurino, toda essa questão de produção, a gente precisa pensar desde o início. Isso foi algo que eu aprendi com o Pluft. Eu lembro quando eu... Tá, ok, vamos fazer o Pluft, mas então bora sentar e ver como vai ser feito o Pluft. Antes de eu passar para o texto, antes da gente começar os ensaios em si, eu montei todo um projeto com o Pluft, junto com o Eliton, que fez os figurinos, para que tudo conversasse muito bem. A gente já tinha o cenário, mas desde o início a gente já ia vendo como é que esse cenário ia funcionar. A gente teve a iluminação da maravilhosa Sônia, que teve com a gente. Sendo entrevistada aqui também. Pois é, que teve também toda uma paciência, um cuidado com a gente, dando dicas. Tipo, ela era a nossa madrinha, por assim dizer. Muita coisa que não estava funcionando, a Sônia ia lá e dizia, olha, galera, não está funcionando, que tal vocês irem por esse caminho? E a gente sempre ouvia, claro, porque a Sônia é fantástica. Então, eu fui aprendendo que a gente precisa pensar nesse conjunto para as coisas darem certo. A gente não pode ficar tão afoito com texto, tão afoito com seleção de elenco antes da gente pensar nessas coisas. Até porque é essencial para a peça evoluir que essas coisas estejam em harmonia. Como é que eu vou fazer uma cena que na hora que eu for pôr o cenário, a cena não vai funcionar e vai estragar com o meu cenário? Entendeu? Outra questão também foi de música. Eu comecei a ter uma sensibilidade muito maior para a sonoplastia quando eu fui para o outro lado. Era algo que eu não dava tanta importância assim, mas aí a partir do momento que eu comecei a dirigir, a gente vai percebendo quanto a sonoplastia é essencial para que as coisas aconteçam. Essencial, e as pessoas parecem que não levam tão a sério isso. Uma vez eu assisti uma peça incrível, com atores fantásticos, tudo perfeito, e a sonoplastia não conversava. E eu lembro que eu fiquei, mano, como é que pode a gente fazer um trabalho tão incrível e essa sonoplastia perdida? Se tivesse sido trabalhado mais, teria potencializado ainda mais esse trabalho. Então, é algo que eu tomo muito, muito mais cuidado agora. Porque a gente precisa prestar atenção em tudo isso. E a música, a gente sabe que a música tem esse fator essencial para a gente entrar no clima das coisas. Não é mesmo? E com o Pluft foi que eu... Sim, com o Pluft foi que eu comecei a ter essa nova noção do teatro, indo para o outro lado. Eu acho que foi até muita intenção do Genilson isso. Me jogar no fogo para que eu começasse a ter novas percepções. Ele tem muito disso, não é? De confiar muito as coisas a gente não... Como é que eu vou fazer isso, não é? Mas sempre dando essa questão da gente se desafiar para fazer coisas, né, muito maiores que a gente, né, nem imaginava que era capaz de fazer. Com certeza. Então, é maravilhoso isso, esse lado, né, realmente. Agora, quanto tempo vocês ensaiaram até que o Pluft estreasse, no caso? Se eu me lembro bem, foram 4 meses. 4 meses, se preparando, ensaiando, tudo isso. Os 4 meses. Acho que quase 5. Quase 5. Quase 5, né? Quando eu assisti vocês, foi lá no porão do Centro Cultural, né? Vocês ficaram lá durante um tempo em cartaz, né? Foi, mas antes a gente apresentou no Valdemar Henrique uma ação de Natal, que a gente arrecadou brinquedos. Depois a gente teve uma apresentação no Sesc também, mas acho que foi depois do Porão. E a gente passou um mês em cartaz no Porão. E foi uma aventura esse mês em cartaz. Porque teve final de semana que o espetáculo foi incrível e teve final de semana que o espetáculo não funcionou. Então, era uma loucura isso. De você ter um espetáculo pronto, mas dependendo do dia, as coisas vão funcionar ou não. Tanto com questões de fatores externos quanto internos. Eu lembro que teve um domingo que a gente se apresentou, que teve uma passeata de apoiadores do presidente, e eles estavam com o carro-som muito alto. Então, quando eles passavam, a gente não conseguia ouvir nada do espetáculo, porque o som abafava tudo. E aí, claro, que eu acredito que a plateia não percebeu, mas eu vi a agonia dos meninos no palco.
de falar, tentar falar mais alto para que isso não atrapalhasse. E teve também dias que eles estavam brilhando. Eu lembro que a melhor apresentação deles foi no último dia. Que até que foi a apresentação que o Alexandre foi assistir, estava todo mundo com medo. Era a primeira vez que o Alexandre assistia espetáculos. Eles estavam meio apavorados. Eu disse, pelo amor de Deus, vocês já apresentaram esse espetáculo mais de 10 vezes. Vocês vão conseguir. E foi o dia que eles mais foram bem. Foi o dia mais engraçado, o dia que a peça mais correu. Também no dia que o Xande estava lá. Então, é uma montanha russa isso. Você passar tanto tempo em cartaz. Nem atuando eu fiquei assim em cartaz. Todas as vezes que eu atuei foram em dias espaçados. Eu nunca passei assim um mês em cartaz, e aí a primeira vez que eu passo é na direção. Quase eu morri, mas deu tudo certo. Bom, que bom. E aí, Ju, depois do Pluft, né, você continuou nessa vibe aí de direção, não é? E aí você já foi dirigir O Sonho de uma Noite de Verão, não foi isso? Isso, que foi... E aí, como foi? Teu primeiro papel no teatro, vamos dizer assim, de uma maneira mais profissional, foi no Sonho de uma Noite de Verão, né? E agora, como era? Você está dirigindo esse espetáculo, né? Como é que era você dirigir, você fazer daquela forma diferente de quando você foi? Como era isso agora, de primeiro você ser atriz e agora dirigir esse momento? Pois é, isso foi algo que me deu um baque de início, que parecia que era a forma que eu ia ter de recompensar as coisas. Dessa vez a gente vai fazer diferente. Tanto que eu não gostei de como eu fui atuando na peça, eu disse que dirigindo eu tenho que ficar satisfeito. Foi um desafio que eu coloquei para mim. Eu devia isso para a peça. Mas aí a primeira coisa que eu fiz, justamente para fugir da minha primeira montagem, eu não queria fazer uma repetição dela, por assim dizer. A primeira coisa que eu fiz foi eu adaptei ela a mais ou menos ao universo de Game of Thrones. Tinha acabado de estrear a última temporada, né? O pessoal estava meio decepcionado, mas mesmo assim estava bombando ainda a série. E aí eu decidi que eu ia pegar o texto e colocar mais ou menos naquele universo. Até porque era uma forma de dar um buzz para a peça, né? Porque Sonho de uma Noite de Verão a gente já teve muitas vezes aqui em Belém. Cada vez de uma forma diferente, claro, cada uma com seu mérito. Mas eu queria trazer algo novo que fizesse as pessoas irem mais uma vez assistir essa peça. Então, a ideia foi essa, eu vou usar esse buzz aí da peça, da série Game of Thrones, e aí a gente vai colocar algumas coisas aí na peça. E aí a gente foi adaptando. Eu primeiro adaptei o texto, para depois apresentar para as pessoas, para os atores em si. E diferente do Pluft, que eu tinha atores que já tinham uma vasta experiência, no Sonho eram alunos. Pessoas que tinham acabado de entrar no teatro. Que seja lá o motivo que foram para lá, elas tinham ido e elas queriam aprender e tinha essa pressão aí. Para mim era uma pressão, porque dependendo de como fosse essa direção, como fosse essa experiência, eles poderiam voltar ou não para o teatro. Então, tinha essa responsabilidade. E eu lembro que era uma turma, um elenco que tinha muitas questões emocionais. Era uma turma muito pesada psicologicamente, que cada um tinha coisas bem profundas, por assim dizer. Cada um tinha uma barreira. Eu até dizia que nem quando eu fui aluna eu lembro de estar numa turma de pessoas tão feridas, por assim dizer. Pessoas que tinham realmente ido ao teatro para tentar respirar, para tentar achar uma nova maneira de viver, uma nova percepção da vida, e foram ao teatro para isso. Então, meio que dobrava a responsabilidade. Você tinha que tomar todo cuidado de como você vai lidar com a dor dessas pessoas.
Então, eles primeiro tiveram as aulas, eu acompanhei eles durante todo o processo de aulas, eu não cheguei a dar aulas para eles, eu só dirigi, entrei já na parte da direção, mas durante todo o semestre deles eu ficava acompanhando para ver como estava a evolução de cada um, até para saber o que cada um tinha condições de fazer, o que cada um achava que não podia, mas que podia fazer, que eu podia testar com cada um. Então, eu passei todo esse semestre acompanhando eles, até com o relatório dos professores e tudo mais, para chegar na hora a gente montar. A gente fez um teste de seleção com eles. Eu não fui apontando cada um, eu pedi por esse teste, que eu acho que é importante a gente dar essa chance para os atores, para ver o que é que eles querem. Porque, de repente, a gente diz, esse ator tem esse perfil aqui. Mas vai ver esse ator que é um outro papel, que ele também vai sair muito bem, que a gente nem tinha pensado. Então, é muito importante a gente dar essa chance. E foi o que eu dei. E aí, a gente conseguiu montar o elenco e foi fazer a peça. Eu lembro que até o último ensaio, a gente ainda tinha coisas para resolver. Normal. Super normal. Eu lembro que eu terminei o último ensaio. Caramba, e agora? Tinham muitas pressões, como eu te falei, tinham várias questões, várias responsabilidades que eu coloquei em cima de mim. Então, quando a gente estava para estrear, eu estava muito estressada, por assim dizer. Muito nervosa, principalmente por eles. Eu temia muito que eles não se sentissem satisfeitos com o que eles iam fazer no palco. Era o que eu mais temia. Eu não temia se o público ia gostar, o que é que as pessoas iam falar. O que eu temia era eles se sentirem mal com o resultado. Então, eu me dediquei ao máximo para que eles tivessem noção de que eles iam fazer um bom trabalho, que no palco eles iam dar o melhor deles e que eles iam ter um resultado excelente. Então, era isso que eu levantava cedo todos os dias, passava o dia ensaiando com eles, de domingo a domingo, com cada núcleo, era pensando nisso. Eles têm que sair satisfeitos desse palco. Eles têm que sair satisfeitos desse palco. Então, foi algo que me pesou muito. Embora tenha sido uma experiência muito gratificante. Então, no dia, eu lembro que nesse último ensaio, eu pedi para o Xande ir lá para ele dar uma olhada, para ele dizer o que ele achava, o que precisava melhorar ainda. E eu lembro que ele pegou na minha mão e disse: você precisa se acalmar, você vai ter um negócio, você vai infartar se você não se acalmar. O drama, ele pensa que... Ele disse: eu estou muito preocupado com você, você precisa se acalmar. O drama, precisa. Mas aí é importante ressaltar que essa peça eu não dirigi sozinha. Eu dirigi junto com a Isabela e com o Abraão. Cada um pegou uma parte para si. E também juntamente a gente trabalhava junto. E eles dois são muito talentosos também. Então foi algo que me tirou muita coisa. Eu imagino que eu sozinha a peça não tinha saído. Se saiu é porque eles estavam na direção junto comigo, sem dúvida nenhuma. E, claro, várias outras pessoas apoiando, o Kezinho, o Wellington, que até fez uma ponta na peça. Várias pessoas ali no apoio. Então, foi mais uma vez um grande trabalho em grupo. Só que eu te falo que individualmente eu carregava muito essa coisa comigo. Eles precisam se sentir satisfeitos. E eu me dediquei muito para essa peça, para a direção, tudo, e eu não assisti a peça. Foram 2 apresentações, uma no sábado e outra no domingo, e eu não assisti nenhuma porque eu fiquei o tempo todo nos bastidores. Eu sentia que era muito mais importante eu estar nos bastidores apoiando eles, cada vez que eles saíssem da cena, dizendo: caramba, você foi fantástico, muito bom, bora lá, dando esse apoio o tempo todo, do que se eu sentasse na plateia e fosse assistir. Eu não ia me sentir bem se eu fizesse isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um certo arrependimento, porque todo mundo me diz que foi uma peça muito legal, muito bonita. Até porque a gente sabe, né, que diferente do ensaio no palco é outra coisa, com iluminação, com sonoplastia, com tudo, com figurino. E sempre me dizem isso, que foi uma peça muito legal, muito bonita de se assistir, mas eu fico, poxa, eu não assisti, mas tudo bem. Tudo bem, porque foi muito melhor ouvir deles depois que tudo acabou, que eles se sentiam maravilhosos. Eles saíram com a autoestima lá no alto.
isso foi muito recompensador. Eu acho que é algo que difere muito quando você trabalha com atores profissionais e quando você trabalha com iniciantes. São sentimentos diferentes de sucesso. Porque o profissional, ele fez um excelente trabalho, é algo que vai crescer ainda mais na carreira dele. Agora, o iniciante é algo muito mais pessoal, é muito mais de se provar que consegue. É algo muito mais delicado de se trabalhar. Então, foi muito bom. Muito boa essa experiência de depois ver que eles estavam muito satisfeitos, muito alegres, sorrindo com os olhos, por assim dizer. Fiquei muito, muito feliz com a experiência. Mas também, depois disso, eu peguei 6 meses de férias, porque eu estava para infartar. Como sempre, a Juliana, né, saiu tirando, né, a sua licença depois. Até porque eu precisava terminar meu TCC, então não tinha jeito. Entendi. Isso que você falou é muito importante, não é? Porque aí cada aluno, como você colocou, ele tem a sua particularidade, né? As suas limitações, e a gente precisa sempre deixar claro que o teatro, ele é uma terapia também. Sabendo conduzir, você pode trabalhar muitas das suas coisas, das suas limitações, das suas angústias, não é? Das suas neuras, no palco, no teatro mesmo, em cena. Você consegue dramatizar, é o que a gente chama de psicodrama até, né? Você consegue levar isso para lá e sublimar essas coisas, e crescer, se conhecer, conhecer o outro, se perceber, né? Como o seu próprio exemplo, né, Juliana? Você hoje teve coragem de partilhar com a gente também das suas limitações aí, né, que você tem déficit de atenção. Veja, pessoal, o teatro é isso, tá? É superar o tempo inteiro nossas limitações. Veja, a Juliana, isso não impediu ela, por exemplo, de... Poxa, será que ela pensava que um dia ela iria ser indicada a um prêmio, né, com esses limites que ela tem aí? Claro que isso é um trabalho, tá? Nós trabalhamos muito isso em nós mesmos, mas nós vamos crescendo, vamos evoluindo, nós vamos perdendo a timidez, tá? E a gente vai se superando. A gente fica com medo, não, o teatro é só para quem tem vocação. Não, o teatro é para todos, tá? Você se profissionalizando ou não. Eu aconselho, acho que a Ju também, né, Juliana? Todo mundo deveria fazer teatro, né? Todo mundo deveria fazer teatro. Pelo menos uma vez na vida. Ao menos uma vez na vida. Você foi professora lá um tempo também, não foi, Ju? Foi nesse meu acompanhamento que eu fiz com eles. De vez em quando eu entrava para dar aula, mas não era contínuo. Era mais para saber como é que eles estavam ali, ter um trabalho mais de perto com eles. Tu chegou a me dar um aulão, uma preparação, quando a gente estava lá tentando fazer a imersão para o alto da Barca do Inferno, né? Foi. Foi muito bacana aquela imersão ali naquele dia, né? Então, quer dizer, tem todo um trabalho que a gente faz, que as pessoas podem fazer com a gente, que faz com que a gente se supere. E pessoas encontram suas vocações sem nem saber ali, não é verdade? De fato. Eu falo por mim mesma, existia uma Juliana antes do teatro e uma Juliana depois do teatro. Muita gente diz que eu sou muito fechada, mas se me conhecesse antes do teatro, eu nem falava. Hoje em dia eu já me comunico muito bem com as pessoas, eu me permito. Eu não gostava de ser abraçada. Imagina, fazer teatro sem gostar de ser abraçada. E quando tu chegou lá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi te abraçar. Não foi? E era algo que eu ficava super assim. Não me toquem. Já no camarim a gente já se abraçava de boa, né? E eu me sinto muito melhor agora, que eu consigo ser abraçada. Eu me lembro que eu me maquiava inteiro para aquela peça e a Juliana ajudava ali de boa, né? Já me maquiar, passar tinta no corpo todo, né? Então, já estava muito evoluída ali a coisa, né? Já. Outro nível de intimidade já. De superação de limites também, né? Também. O teatro é isso, superar limites. Eu digo assim, eu na minha carreira na minha vida profissional, como advogado também, ter chegado ao teatro também me ajudou demais a me soltar. Isso me ajudou também no meu trabalho, me ajudou também nas audiências, me ajudou também
em conversar com o cliente e perceber o drama e o sofrimento das pessoas ali, porque quando a gente dramatiza, a gente também consegue, assim, sentir o outro. Porque fazer teatro é ser todos e ser você mesmo, né? Quando você é ator. Então, assim, até profissionalmente, é algo que eu assim, digo muito, né? Para as pessoas fazerem, tá? Para elas evoluírem realmente como pessoa. Eu acho que é uma coisa essencial, né? Não é só para um ou para outro que está no palco, não. Você também pode fazer, tá bom? Querida, nós já estamos aqui chegando, né, ao fim do nosso momento, né, desse, mas eu espero que seja o primeiro de muitos, né? Ah, com certeza. O que você hoje, Juliana, Moara, teria assim a deixar para a gente de mensagem? O que você espera, não é, do nosso teatro paraense aí no futuro? O que você assim o que você pensa a respeito, né, dessa nossa situação teatral e o que você realmente espera, né, do futuro disso aí? Eu digo que a gente faz um grande teatro com muito pouco. O paraense, ele faz espetáculos fenomenais, várias companhias com muito pouco. Só voltando um pouco, eu disse para ti que eu estava assistindo algumas peças online, né? Eu assisti uma peça lá do Rio de Janeiro e depois eu fui assistir a entrevista dos atores e da direção. E a diretora falou assim, porque foi muito difícil fazer esse espetáculo, porque a gente estava com um orçamento muito curto, muito apertado. Aí alguém perguntou assim, quanto foi o orçamento? Ela, 30 mil. Aí eu fiquei assim... Igual a nossa necessidade, né? Eu fiquei, meu Deus, se o orçamento deles é apertado, imagina o que acontece aqui em Belém, aqui no estado todo, porque se em Belém já é difícil, eu acredito que no interior é ainda mais difícil. Parou? Eu estou aqui, nós tivemos um probleminha técnico, né? Já tá me ouvindo, Ju? Tô te ouvindo. Tá. Pois é, então, tipo, se eles com 30 mil acharam difícil, imagina se eles vivessem a nossa realidade. Então. E aí, eu realmente espero, do fundo da minha alma, que a gente não precisa mais viver esta realidade por muito tempo. Que daqui a uns anos a gente consiga ver uma entrevista de um diretor dizendo que teve um orçamento apertado com 30 mil. Ou dizendo que não teve um orçamento apertado para fazer o seu espetáculo. É o que eu realmente espero para a gente. Eu tenho essa esperança de que as coisas estão melhorando, pelo menos aqui na nossa região, aqui, tanto com esses editais, com esses incentivos, que foram muitos nesses últimos tempos, que deu um fôlego para as coisas, e a partir disso a gente conseguiu ver produções muito boas, e está vendo ainda produções muito boas que estão sendo liberadas. Então, a minha esperança é essa, de que a gente consiga sair desse sufoco. Que seja possível a gente fazer um teatro com dignidade, sem sacrifícios. Que o nosso único sacrifício seja em cena, não fora dela. Esse é o meu desejo para o teatro paraense. Eu acredito que a gente pode. Eu também acredito. Perfeito, Juliana. Muito bonito mesmo a sua colocação aí, muito pertinente, né? E muito também, assim, pertinente para o momento mesmo, né? Esperamos todos que a gente possa ser mais valorizado aí no futuro com o nosso trabalho e que você, tá? Que tem essa coragem toda, continue sempre, né? Buscando, estudando realmente, né? E você tenha muito sucesso na sua vida. Eu agradeço imensamente, do fundo do meu coração, tá? Essa sua disponibilidade de hoje estar aqui e partilhando com a gente, tá? Um pouco do que foi a sua trajetória, a sua vivência aí no teatro, viu? Eu que agradeço, desejo o mesmo para você, que você só tenha a crescer mais e mais, com cada vez mais projetos. Você é um dos melhores atores que eu já vi em cena. Você é fantástico, Romualdo, fantástico. E eu estou muito feliz por você ter me convidado, muito feliz mesmo, agradeço. E é isso, bora para frente e fazer cada vez mais. Vamos nos jogar, né? Cada vez mais, né? Um beijo, minha querida, fica com Deus, tá?
Tudo de bom, Deus te abençoe, tá? E se Deus quiser, a gente se encontra em breve nos palcos, viu? Até logo, até logo. Bom, gente, eu conversei hoje aqui com a Juliana Moara, a gente está encerrando esse momento aqui, tá, de entrevista da nossa Semana de Memória da Cultura do Teatro Paraense, e amanhã a gente está de volta aqui nesse mesmo horário, com mais entrevistas, às 19 horas. Obrigado, Pedro, para você que ficou com a gente até agora, fique com Deus, e um super beijo, tá?